Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando agora no vídeo. Nós vamos para mais uma série e hoje nós vamos falar uma visão geral do setor, entendendo os bastidores. Para você que tem uma loja e quer entender um pouco mais, para você que quer começar uma loja, um telemarketing, para você que quer levar adiante esse objetivo de fazer acima de 200 mil. Pessoal, hoje, como parte do nosso programa, que é comercial, eu vou passar sobre as questões comerciais por trás de um setor e dos bastidores do setor de consignado. Mas você pode estar estranhando essa foto aí. E eu quero trazer sempre uma mensagem, que é uma mensagem real, que é como está a sua atitude. Isso é fundamental para você ter sucesso. Eu já disse que eu não pretendo fazer treinamento shows, nem palestras shows, que vai fazer como que seu coração seja como jogar uma pedra no rio. Logo vai balançar, mas em questões de segundo irá dissipar. Eu venho aqui, pessoal, para mexer com você em termos de conhecimento técnico, mas principalmente em termos de mudar o seu hábito, mudar a sua postura diante da vida. Abrir uma empresa, assumir vender por telefones, dizer que você tem um determinado objetivo, não vai ser fácil. Principalmente quando você está perto de alcançar e chega dias que parece que tudo se acabou de um dia para o outro. Tem dias, meses, anos que a gente tem vontade de sumir. Que o melhor seria a gente não levantar. Não são poucos os que já pensaram em jogar tudo pro alto. Deixar projetos de lado, um casamento, até mesmo os filhos. Tem horas que a gente enche de tanto desânimo que nos cercam. O que eu quero dizer para você hoje é que na vida de todas as pessoas, principalmente as que têm sucesso, isso é normal. Altos e baixos. É assim que são, é assim que acontece em nossas vidas. Eu tenho medo daquelas pessoas que dizem que não passam por momentos de dificuldade. Eu tenho medo daquelas pessoas que não sofrem para conquistar os seus objetivos. Porque todas as pessoas que alcançaram sucesso passaram por um momento onde elas pensaram em desistir. E a grande diferença é que elas não desistiram. Tem dias, pessoal, que tudo parece funcionar em marcha lenta, que tudo parece dar errado. É quando você pensa que tudo parece estar perdido. Você tem vontade de dormir, porque as coisas parecem que não tem mais solução. Eu tenho uma notícia boa
para você que está aí apostando no seu emprego, na sua empresa, no seu casamento, na sua vida religiosa ou não, mesmo quando tudo parece estar perdido. Ninguém sabe a dor do outro, embora digam que saibam. Quando a gente fala que está com a dor de cabeça, pode ser fácil alguém falar, toma uma aspirina que passa. Mas ninguém sabe a dor de cabeça que você está sentindo. Quando perde um ente querido, quando você passa por um sofrimento muito forte, uma mãe que perdeu um filho. Se alguém diz ali que ela perdeu um filho e não derramou uma lágrima, você não sabe que eu tenho medo dessas pessoas, porque ali está negando a realidade, porque o sofrimento ele é insubstituível. Vamos sofrer sim. Até Jesus falou que aqui nós teremos sofrimentos, teremos aflições, mas tem de bom ânimo, continue em frente, que você vencerá. Tem uma coisa que não há divergência entre os teólogos. Não há divergência, seja de que religião você for. É de que você tem que viver uma vida aqui de promessas. Porque a Bíblia em si está repleta de promessas. Mas nós não deixaremos de ter as nossas crises. Como eu disse, vai ter dias que você vai quase perder a sua fé. Que você será o mais ateu dos ateus. Mas não desapegue. Segure firme e vá em frente. Gideão questionou Deus. Isaías se sentiu inadequado. Moisés pediu a Deus que não incluísse ele na lista. Abraão se precipitou e acabou fazendo um filho quando não devia. Abraão mentiu. Abraão que era o pai da fé. Davi falhou inúmeras vezes com o Senhor. Asaf, no Salmo de número 83, pediu que Deus não ficasse mudo. Talvez você esteja questionando Deus e não se preocupe. É um caminho para você ter uma comunhão mais forte com Deus. Questione, fale com Deus, fale das suas promessas. Fale que você quer uma vitória sem passar por cima de ninguém. Sem ser uma pessoa que vai passar por cima do que é importante para os seus clientes e sem fazer nada que as pessoas não queiram. Você tem que brigar pelo seu espaço. A gente vende, pessoal, empréstimo consignado. E é os juros mais baixos que tem. Isso é algo que a gente ajuda mais muitas pessoas. A elas não estarem na mão de agiotas, elas não estarem pegando emprestado dinheiro por trás, elas não estarem fazendo coisas que as vão prejudicar de uma forma irreversível. E o que nós fazemos para os nossos clientes é ajudar eles a fazer um investimento, a comprar uma casa para eles, a comprar veículos, a pagar as contas que tanto preocupam suas mentes, a fazer aquela viagem que já tem tempo que ela não encontra aquele ente querido, que vai renovar, que vai resgatar, que vai trazer perdão para a vida das pessoas. Enfim, você está vendendo o melhor dos produtos na área de financiamento, que é o empréstimo consignado. Muitas pessoas não têm e não terão o hábito de juntar dinheiro. Só através do empréstimo elas conseguirão realizar os maiores sonhos da vida delas, os maiores sonhos de suas vidas.
Então, quando eu digo que a vitória é uma promessa, não quer dizer que você vai se acabar e nem que você vai sacrificar o seu convívio familiar para fazer acima de 200 mil. Eu estou te chamando para ser inteligente, para atuar de forma organizada, para brigar. É óbvio que nós teremos momentos de baixos, porque nós somos feitos de altos e baixos. Mas você vai seguir em frente. Você vai fazer parte dessa turma diferenciada, desse grupo isolado de pessoas que navegam no Oceano Azul e que realizam os seus sonhos, os dos clientes e o do nosso setor. Você será vitorioso. Basta você prosseguir, seguir em frente. E eu trago essa promessa para você. Vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Custe o que custar. Se dá certo para os outros, dará certo para mim. Por que deu certo para Ronaldinho? Copa de 98. Ronaldinho foi humilhado, triturado pelos jornais. Alguns já diziam que a carreira de Ronaldinho chegou ao fim. Os anos que se seguiriam pareciam ser os piores anos da vida de Ronaldinho. Foi pego em feitos imorais, foi posto nos noticiários de TV. E o que parecia que agora era a hora daquele rapaz desistir, já era rico, já tinha posses, já tinha uma vida que poderia agora se esconder atrás dos holofotes. Mas essa não é a característica de um vitorioso. Esta não é a característica de alguém que foi escolhido por Deus. Ronaldinho continuou a sua vida, continuou seus treinamentos. E quando o mundo inteiro falava dele, eu não estou falando é uma cidade só não, pessoal. Às vezes você fica para baixo porque um setor falou de você. Porque tem uma empresa, porque tem uma cidade falando de você. Ronaldinho teve o mundo inteiro falando dele. Há quem disse que Ronaldinho não passaria mais do ano 2000. Há quem disse que sua carreira estava enterrada. Mas ele não disse isso para ele. Ele foi persistente. Existe um estudo que fala do ciclo da desistência, que 97% das pessoas desistem dos seus objetivos antes de 3 meses. Que 90% das empresas fecham antes do seu 5º ano de abertura. Mas Ronaldinho, ele lutou, continuou, treinou e foi para mais uma Copa do Mundo. E nessa Copa do Mundo ele foi campeão. Ele fez o que poucos achariam que ele poderia ainda fazer na vida. Deu a volta por cima, renovou sua moral diante das pessoas e mostrou que quem cai, que quem erra, pode se levantar e pode fazer um feito. Ronaldinho naquela Copa, ele não só ganhou a Copa do Mundo, como ele se tornou durante muitos e muitos anos como o maior artilheiro de todas as Copas. Ele poderia parar, mas ele enxergava que tinha uma vida pela frente. Talvez você não consiga passar por um sofrimento tão grande que ele passou, de ter o mundo inteiro o vaiando, determinando sua carreira como acabada. Mas não foi isso que Ronaldinho quis para ele. Então, pessoal, agora nós vamos dar entrada no assunto e eu quero passar para você sobre o setor. Aqui você vai ter um treinamento introdutório para você entender como funcionam os bancos, as promotoras, as lojas, como funciona a cadeia do setor. Eu vou passar para você aqui agora o primeiro cenário, certo? E isso vai dar entendimento para que você tenha a vitória, para que você determine um objetivo grande na sua vida, não determine um objetivo pequeno, certo? Então vamos lá?
Então, pessoal, o nosso setor ele constitui da seguinte forma: tem um banco, tem as promotoras e tem as lojas ou telemarketing autorizado pelas promotoras. Eu vou permear hoje todos os assuntos. Vou falar sobre cenário 2, como funciona o estabelecimento direto, como funciona o subestabelecimento, como funciona comissões, como funciona comissões para promotores e dicas, qual a diferença entre SCOM e IFBem e uma série de outros assuntos que só você que apostou nesse vídeo vai chegar lá. Então, pessoal, no cenário 1, nós temos os bancos, certo? E as promotoras, que são correspondentes dos bancos. Quando eu falo toda promotora, ela automaticamente é um correspondente, mas nem todo correspondente é uma promotora. Nesse cenário 1 é para você que está começando, né? Você que vai montar uma loja como essa de rua, ou mesmo um telemarketing, né? Que pode ser uma loja de rua ou um telemarketing dentro de um escritório. Você não vai ter produção para se cadastrar direto com um banco. Então você vai ter que procurar uma promotora, qual nós vamos falar mais na frente, e se cadastrar com ela, que ela tem autorização dos bancos. Existe uma vantagem entre você ser cadastrado numa promotora, é que ela vai te disponibilizar login, né, te disponibilizar autorização para trabalhar com todos os bancos. Em geral, as promotoras são credenciadas junto com Itaú BMG, com BMG, Bom Sucesso, que hoje é o Olé. Deixa eu fazer só um parênteses aqui. O Itaú BMG só faz empréstimos hoje. O BMG só faz cartão, certo? Então nós temos o Bom Sucesso, o Safra, o Sabem, o PAN, o Daicoval, o Banrisul, BGN, que é o Cetelem, o BV, Mercantil, Sul Financeira, Intermédio, Paranabanco, Bradesco e BIC Banco. O Bradesco é conhecido como BMC. No total são 18 bancos no total. Então nós temos aí a loja ou telemarketing autorizado, né, da promotora, que ela se cadastra nesta promotora e passa a responder. Porém, quem é responsável por você perante os bancos é a promotora. Qualquer problema que tiver, uma fraude ou problema de qualquer ordem, quem vai responder junto aos bancos é a promotora. Problema de falta de físico, quem vai responder junto aos bancos é a promotora. Por isso, a promotora ela vai estar ali repassando todos os problemas que ela tiver junto ao banco, né? Eu vou dar uma ideia aqui de comissão. Se você for através de uma promotora, você vai ganhar, por exemplo, do Banrisul. As comissões são maiores, mas só para efeito, isso aqui é uma comissão real, só para efeito de didática, eu vou escolher o Banco Banrisul. Mas tem outros que já começam com a comissão com 15%, certo? Mas o Banrisul ela paga 5% à vista. Ou seja, aprovou um contrato, ele vai te pagar 5% à vista e nada mais. Nesse esquema do cenário 1, onde você tem a promotora lhe intermediando, né? A loja tem cadastro junto com a promotora e a promotora é o correspondente. Toda promotora é um correspondente dos bancos, mas nem todos os correspondentes querem ser uma promotora. Porque nem todo mundo que é direto, quando você é correspondente do banco, é porque você é direto do banco. Nem todo correspondente ele quer cadastrar parceiros, cadastrar lojas, cadastrar telemarketing para produzir. Tem pessoas que apostam somente na sua produção própria. Cenário 2, pessoal, a gente já tem aquela loja que ela conseguiu ganhar um volume de mercado e conseguiu fazer o estabelecimento direto, né? Aqui é um exemplo real que eu estou levando de comissão. Eu estou usando o Banrisul como parâmetro e você vai entender como funciona. Ele já é vinculado direto ao banco, não tem intermediário. Tem vantagens, Roberto? Tem. Tem desvantagens? Também tem, né? Uma das vantagens é o seguinte: você recebe 6% à vista
e o diferido, ou seja, uma outra comissão que vai ser dividida pela quantidade do prazo do contrato do seu cliente, né? Essa você vai receber ao longo desse tempo, que é 13%. Então, assim, Roberto, mas eu passei a receber 13% a mais, isso é 13%, pessoal, mas ele é dividido. Se o cliente fez 72 vezes, você vai receber em 72 vezes, ok? Então, é assim que funciona o diferido. Se ele fez em 12 vezes o contrato, você vai receber esses 13% dividido em 12 vezes. Agora, há um porém aqui, uma desvantagem. Você vai ter que começar a pagar o imposto nesse cenário 2, porque isso é direto do banco. O banco vai emitir uma nota, a promotora não vai mais arcar com o seu imposto, e esse imposto que vai ter que pagar é você. Então tem que ir para a ponta do lápis, quando você tiver uma produção boa, para ver o que vale a pena e o que não vale. Roberto, eu estou recebendo diferido lá. Recebi um mês, recebi 2, recebi 3, recebi o 4º mês e o cliente foi embora para outro banco. Ou simplesmente refinanciou no mesmo banco, só que através de outro e não mais de mim. Neste cenário 2, você deixa de receber o diferido naquele momento que o cliente foi para outra promotora ou para outro banco. Beleza? Então, quais são as vantagens de ser direto? Você tem um contrato aprovado sem esteira, ou seja, paga mais rápido, tem contratos que paga de um dia para o outro, né? A comissão é maior e tem um diferido, né? E o acesso direto aos bancos, né, para o suporte é mais efetivo, mais rápido. Você consegue resolver as pendências numa velocidade bem maior do que se fosse através das promotoras. Então, isso é o que funciona nesse cenário 2. No cenário 3, a gente tem um subestabelecimento. Como é? Quando você começa a ganhar corpo, a promotora entende que é melhor subestabelecer você direto com o banco para que um dia não lhe perca com o banco. O que é que muda? Você tem as vantagens como se fosse direto, né, contrato aprovado sem esteira, comissão maior e diferido, e acesso direto aos bancos. Porém, você continua atrelado à promotora na entrega de físicos, né, e ela continua sendo a sua responsável junto ao banco numa questão de um prejuízo ou de algo que precisa ser corrigido. Você recebe algo menor do que ser direto, 5,5% à vista, e um diferido menor ou igual, né, ao banco. Isso vai de acordo para acordo. Em tese, a promotora, quando você é subestabelecido, ele tira somente 10% de tudo que você ganha. É uma média aí que eu cheguei através de conversas, através de algumas coisas. A promotora tira em torno de 10%. Comissões no consignado. Varia aí de 1%, o novo, quando você faz o contrato novo, ele varia de 1% a 15%, sem contar o diferido. Isso aí, pessoal, aí só vai receber o diferido se você for subestabelecido ou direto. E eu estou botando aqui esse puro aí, você vai receber esse 15% puro. Eu boto de 1 a 15%, porque se você praticar uma tabela especial que libera mais valor para o cliente, você vai receber de 1, vai baixando de 15, 14, 13 até 1%. E se você praticar a tabela normal, você vai ganhar 15%. Tem bancos que pagam até 15% num contrato novo. Ou seja, se você emprestar 15 mil, você vai receber aí, né, 2.250, não é isso? 15%. Se não me erro, fiz de cabeça aqui, 2.550 se você emprestasse 15 mil. Né? Então, isso nos casos que você é direto. Refim também varia de 1 a 15%. Isso nos casos que você é direto, ou que você é através da promotora, desculpe, nos dois casos assim. Se você for direto ou subestabelecido, você receberá o diferido. A portabilidade varia de 1% a 9%, sem contar o diferido, né? E isso nos casos que você é com a promotora. Então, se você for direto, você ganha um diferido dividido pela quantidade de meses do contrato, até quando o cliente continuar
com você. O diferido ele varia aí de 10% a 19%, né, e somente para que for direto do banco ou subestabelecido. Beleza? Comissões promotora, como é que funciona o pagamento, né, e quais são as principais promotoras. Primeiro ponto que a gente vai ver aí, as promotoras pagam comissões diferentes entre elas. Então não é a mesma comissão em todas as promotoras. Às vezes uma paga mais no Banrisul, a outra paga menos no Banrisul. Às vezes uma paga mais no Bradesco, outras pagam menos no Bradesco. As promotoras têm prazo de pagamento diferente entre elas. Ou seja, aprovou um contrato com o cliente, algumas pagam 2 dias depois, outras pagam 3 dias depois, outras pagam só a sexta-feira, e assim vai ser de acordo com a sua promotora. É bom que você saiba a diferença, porque você tem que olhar promotora por promotora. As comissões são pagas depois de entregar o físico. Em tese, quando você começa a ser um consignado, uma loja ou um telemarketing, você só vai receber sua comissão depois que entregar o físico. À medida em que você ganha corpo, produção, eles vão melhorando alguns prazos e você pode receber a comissão sem o físico. Então, alguns prazos de entrega de físico maior do que os outros, e isso quando você vai ganhando corpo. Isso lhes dá a garantia de receber a comissão antes da entrega do físico. Hoje eu coloquei aí, né, vou botar alguns exemplos, pessoal. Você tem que pesquisar, né? A principal hoje, dita por muitos, é a BVCred. A maior, paga direito, paga correto, mas segue-se com outras grandes empresas que a Facta, a F5 e a Fontes. Aí eu tenho também a Assunção, a Alcif e Ubla. Se eu fosse parar entre as principais, eu colocaria essas 7. São 7 promotoras confiáveis: BVCred, Facta, F5, Fontes, Assunção, Alcif e Ubla. Agora nós temos excelentes promotoras regionais, as quais você deve explorar. Eu vou usar algumas que eu ouço falar que pagam direitinho, né? Mas só uma delas eu trabalhei. Tem a MG Cred, a Bahia Cred e a Fácil Cred. São regionais, são mais regionais. A JM também já tem em alguns estados. Eu não posso lhe precisar agora, sim, todos, mas a JM eu posso dizer que também é uma boa produtora, que essa eu já trabalhei com a JM, então vocês podem confiar, né? Agora, pessoal, nós vamos para averbações. Nós entendemos um pouco como funciona a digitação de um contrato dentro de uma promotora ou direto do banco, certo? Depois eu vou mostrar as telas de sistemas, mas a princípio vai ser aqui uma parte teórica. Quando você fecha com o cliente, ele vai te passar os documentos deles, que eu vou dizer os documentos necessários, e você vai digitar essa proposta no banco, dentro de um sistema do banco, que ele vai te fornecer um login e uma senha. Se você for subestabelecido ou direto, você terá que digitar suas próprias propostas. Se você tiver uma promotora, eu não recomendo, mas você pode solicitar a digitação através das promotoras. É mais fácil, porém o processo de aprovação fica mais lento. Vamos lá ver como é que funciona averbações. O que é averbação? O que são averbações? É quando você digita esse contrato no banco ou solicita através de uma promotora, e ele, tendo uma vez a digitação toda correta, em termos de dados, de arquivos de documentos que foram anexados corretamente, ele encaminha para a averbação. Ou seja, no caso do INSS, ele vai tentar averbar junto com o INSS, que depois eu vou explicar como funciona esse cenário em termos de computadores, procedimentos no mundo virtual, mas a princípio a gente vai entender o conceito. Você irá encaminhar para o INSS e ele vai lá dizer: fulano de tal terá agora um desconto, né, em 72 vezes de X valor. Então ele é enviado, a proposta é enviada para o INSS, caso não tenha nenhum erro de digitação, ele é averbado. Beleza?
e se tem ainda margem ou se o refim dele está adequado para fazer o refinanciamento, se estiver tudo certinho. No caso do federal, digita proposta num banco, né? Ele vai para o site, depois que digitar a proposta do banco, ele não é que nem o INSS. O INSS tem banco que você não precisa nem anexar a documentação. O federal não, você tem que digitar a proposta no banco, depois ir no site do servidor, gerar uma senha de averbação, que eu vou mostrar tudo isso aqui em tela nos nossos treinamentos, e autorizar um determinado banco. Beleza? Você autoriza esse determinado banco, no mesmo instante você tem que ir no e-mail do servidor, o qual chegará uma senha, pegar essa senha, voltar no site que você ainda está na tela e validar a senha. Quando você valida a senha, você autorizou o banco tal a averbar aquela proposta. Você lhe solicitou o banco tal. Você pode solicitar mais de uma senha e solicitar a averbação. Então, para que o contrato seja pago ao cliente, é preciso fazer essa averbação. Ou seja, inserir esse empréstimo, essa solicitação, né, de 72 vezes, de 48 vezes, de X parcelas, seja lá os meses que você fez, é preciso inserir no computador do órgão, né, no banco de dados do órgão, onde aquela pessoa que está fazendo o empréstimo consignado com você, né, tem o seu benefício, tem o seu rendimento todo mês. No caso do aposentado e pensionista INSS, no computador, eu estou usando o termo computador, mas é o banco de dados, né? No banco de dados do INSS. No caso do federal, é no SIGAC, que é o banco de dados do servidor federal. E no caso de governo e prefeitura, aí, pessoal, como muda-se de prefeitos e governos constantemente, né, estes também mudam geralmente os seus sites de averbação. Então, cada governo tem um site de averbação, cada prefeitura tem um site de averbação. Mas, em tese, você vai ter que digitar a proposta no banco, averbar em um site de gestão de consignações. Pode haver necessidade de fazer duas averbações, uma por parte do servidor, o servidor entrar no site dele de averbação para averbar liberando a proposta, e a promotora ou você, caso a promotora lhe ceda um código desse site de averbação, também tem que averbar a proposta. Como é que seria essa averbação no governo e na prefeitura? Você vai ter que dizer qual foi o valor do empréstimo, qual foi a parcela do empréstimo, qual foi o prazo, né? É diferente do federal. O federal você só vai autorizar o banco tal. Você não precisa preencher nenhuma informação de averbação. Já governo e prefeitura, em tese, você vai precisar informar os valores de averbação, o prazo, né? O valor da parcela, e que são as informações para solicitar a averbação. Roberto, então o que é que eu faço quando for governo e prefeitura? Você tem que estudar o governo e a prefeitura que você vai trabalhar. Tem uns documentos que são de obrigatoriedade de lhe repassar por parte da promotora, certo? O federal você vai aprender aqui comigo, o INSS também você irá aprender, também vou passar sobre Exército, Marinha e a Aeronáutica, mas o governo e prefeitura vai ficar a seu comando aí. Por quê? Porque cada governo é uma história diferente, cada prefeitura é uma forma diferente de fazer essa consignação. Quais são os documentos necessários? Para INSS basta documento de identidade. Se no documento de identidade a CNH, o RG tiver o CPF, não precisa do CPF, senão vai precisar do CPF. Comprovante de residência, detalhamento de crédito e número da conta que ele recebe caso tenha conta. Além dos contratos assinados exigidos pelos bancos. Cada banco tem sua quantidade de contrato. Você também vai ter que estudar e eu vou passar como você vai estudar isso daí. Mas não vou te deixar, eu vou te dar, você vai aprender como um todo, como montar um telemarketing do zero, como vender telemarketing, como montar uma loja de zero e como vender. Certo? Então você precisa do número da conta que ele recebe caso tenha conta. Contratos, muitas das pessoas tiram logo fotos, né, do cartão do cliente, também não tem problema. Vou deixar só uma coisa, pessoal, cartões como do Itaú, a conta fica atrás,
e não na frente. Preste bastante atenção nessas situações. Tudo que eu puder falar de macete que eu vou falar. Detalhamento de crédito é o contra-cheque. É o contra-cheque INSS. Ele pode ser retirado no site do DataPrev, do INSS, que você acha pelo Google, ou mesmo nos diversos sistemas que a gente compra, ele já dá acesso direto ao detalhamento de crédito. Federal, você vai precisar do documento de identidade, do CPF, se não tiver no documento de identidade, comprovante de residência, contra-cheque. Não precisa pegar... Roberto, eu estou percebendo que não precisa pegar o número da conta do cliente no caso de federal. Não, porque já possui a conta dentro do contra-cheque. Certo? Contratos exigidos pelos bancos também... Cada banco tem sua relação dos contratos que ele precisa assinar e de que vai ser solicitado. Documentos necessários no caso de governo e prefeitura. Documento de identidade, CPF, ele é igualzinho ao federal, pessoal. Comprovante de residência, contra-cheque e contratos assinados exigidos pelos bancos. Em alguns casos, eles vão pedir uma folha de averbação, que é aquela que você averbou no site específico da prefeitura ou do governo. Mas não é regra. Beleza? Vão anotando tudo direitinho para a gente fazer o manual. Pagamento ao cliente. Como é que o pagamento é feito, Roberto? Em tese, todo mundo tem, federal, prefeitura e governo só recebe conta corrente. Né? Porque são pessoas que têm conta corrente, porque para ser servidor federal ele tem que ter uma conta, para ser prefeitura e governo ele terá que ter uma conta, então ele só recebe naquela conta que é cadastrada no contra-cheque. Não tem como fazer diferente, pessoal. Isso é uma medida contra a fraude. No caso do INSS, ele pode ter duas formas. Uma que é a conta, se ele tiver cadastrado ou não. Se ele tiver cadastrado uma conta do INSS, ele só recebe naquela conta. E se ele não tiver cadastrado, mas tiver uma conta, ele pode receber naquela conta. Tem também os casos onde o cliente ele não tem uma conta cadastrada no INSS. Ele pode ter um banco ou não, mas ele não quer receber. Ele quer receber através de uma ordem de pagamento. Que essa é a ordem de pagamento, pessoal. Ele recebe na boca do caixa. O banco manda uma ordem, né? Geralmente são pessoas rural, de zona rural, que não tem conta, não querem fazer conta de jeito nenhum. Eles vão receber essa ordem de pagamento no banco aí. Detalhe, pessoal. Tenham cuidado quando for ordem de pagamento. É aí que mora a grande quantidade de fraudes. Porque ele pode fraudar o documento do cliente, solicitar uma ordem de pagamento e ir lá se passar pelo cliente na boca do caixa. É mais difícil quando você deposita na conta de um cliente, porque ele teria que fraudar os documentos e abrir uma conta falsa em nome daquele cliente. É mais complicado. Quando ele tem uma conta cadastrada no INSS, é mais seguro, porque a gente sabe que é o próprio cliente. No caso de federal, prefeitura e governo, os casos de fraude são quase zero, né, porque precisa da senha do servidor e só ele tem acesso a essa senha. Tem outros assuntos que nós vamos tratar, né, como diferença de SCOM, né, a diferença do SCOM e o IFBEM, né, certificação ANEPS, sistemas, como funciona o início, né, o que são tomadores de empréstimos e uma série de outros assuntos. Até nós chegamos nos assuntos comerciais importantes para a venda que eu vou falar nos próximos episódios. Beleza? Por hoje a gente fica aqui e eu tenho certeza que essa série será um sucesso. Se você for até o final, a gente vai arrebentar. Pessoal, se tem gostado do treinamento, dá um joinha aqui embaixo, se inscreve no canal e vamos continuar, porque esse canal vai mudar vidas, vai fazer pessoas conquistarem objetivos significativos e não objetivos medíocres. Vai na fé que nós vamos chegar lá.